E aí, pessoal? Hoje estou trazendo uma teoria sobre o universo SCP que acredito que muitos já tenham ouvido falar. Um universo vasto e repleto de criaturas anômalas, mas sem ter um personagem principal ou uma história contínua. Então foi meio difícil criar essa teoria, mas acredito que com o passar dos vídeos vocês vão se surpreender com os plots que coloquei nessa história. Então, sem mais delongas, vamos começar com a teoria. Capítulo 1. O despertar. Na silenciosa penumbra de uma cela vazia, um homem despertava lentamente. A luz fria e azulada dos painéis iluminava o espaço ao seu redor, refletindo nas paredes metálicas da sala. Ele piscou várias vezes, tentando focar a visão, enquanto uma sensação de desorientação envolvia. Sua mente estava nebulosa, carregada de perguntas sem resposta. Procurando compreender sua situação, ele percebeu que estava deitado em uma espécie de maca, preso por cintas seguras, mas não desconfortáveis. Não havia lembrança de como chegar ali, e cada tentativa de recordar era frustrada por um vácuo persistente em sua memória. O que era aquilo? Quem era ele? De repente, o som metálico de uma porta sendo destrancada ecoou no ambiente. Uma figura entrou, um homem com um jaleco branco impecável. Ele era de estatura média, com cabelos em um tom azulado e um olhar que irradiava tanto autoridade quanto curiosidade. Após um instante, ele falou com uma voz calma e controlada. "Bom dia", disse ele, com um leve aceno de cabeça. "Meu nome é Auguste, e sou um cientista sênior aqui na Fundação SCP. Eu vim falar com você sobre sua condição, SCP-007. O homem na maca franziu o senho. SCP-007. A expressão utilizada por Auguste ressoava algo entre uma etiqueta científica e uma sentença. O que significava aquilo? Antes que pudesse verbalizar suas dúvidas, Auguste continuou. "Você, ou devo dizer, o que abrigamos como SCP-007, é um objeto de grande interesse para nossa pesquisa. Estou aqui para oferecer algumas respostas, desde que você também possa colaborar conosco." Auguste fez uma pausa, esperando uma reação. A mente do homem girava em 1000 direções, cada uma delas uma nova interrogação. Ele não sabia exatamente por onde começar, mas estava bastante claro que suas próximas palavras poderiam definir seu futuro ou, pelo menos, esclarecer seu passado desconhecido. "Por que estou aqui? O que vocês querem de mim?" Ele finalmente perguntou, a voz levemente rouca. O mistério se aprofundava, mas ao menos havia alguém disposto a iluminar a escuridão na qual ele se encontrava. Ele assentiu, decidido a ouvir mais, pois cada palavra de Auguste poderia ser uma chave para a liberdade, ou pelo menos, para a compreensão. O cientista Auguste, cuja aparência jovem e olhos penetrantes, continuava a fazer anotações em seu tablet, murmurando palavras que escapavam aos ouvidos atentos do homem. Era como se estivesse refletindo profundamente sobre algo, ou talvez calculando possibilidades. A sala estava impregnada de um silêncio tenso, apenas quebrado pelo ocasional clique no dispositivo de Auguste. Finalmente, ele ergueu o olhar para seu interlocutor, SCP-007, com uma expressão que misturava fascínio e cautela. "Você deve estar bastante curioso sobre como veio parar aqui", começou ele, sua voz novamente calma, embora carregada de uma seriedade que demandava a atenção completa. "Vou explicar." O homem, ainda preso na maca, fixou sua atenção em Auguste, faminto por respostas. "Tudo começou quando um dos nossos mais infames objetos, SCP-173, escapou de sua sala de contenção", explicou Auguste. "Essa entidade, uma estátua humanoide, é feita de concreto e de arame farpado. É extremamente hostil, capaz de atacar e matar em um piscar de olhos. Qualquer desvio de atenção pode ser fatal." Auguste fez uma pausa para deixar a gravidade das palavras assentar antes de continuar. "SCP-173 conseguiu chegar à cidade mais próxima, um local onde você, por acaso, estava. No entanto, algo extraordinário ocorreu. Temos gravações de vídeo que mostram seu encontro com o SCP-173. Quando você cruzou o caminho dele, ele não reagiu, mesmo quando você piscou ou moveu seu olhar.
O homem respirou fundo, tentando processar a extraordinária informação. Um ser conhecido por sua letalidade congelado como uma verdadeira estátua na presença dele. Nossos agentes conseguiram reagir rapidamente, continuou Auguste, seus olhos nunca deixando de analisar o homem à sua frente. Eles capturaram SCP-173, claro, trouxeram você também. Queira ou não, sua presença afetou o comportamento de um dos mais perigosos SCPs conhecidos, e isso é algo que não podemos ignorar. SCP-007 encarava o teto da câmara, ainda absorvendo tudo que lhe fora dito. Uma sensação de inquietação misturada com uma estranha esperança tomava conta de seus pensamentos. Em meio ao turbilhão de revelações, uma pergunta gritava em sua mente: quem ele realmente era, e por que detinha esse feito? SCP-007, ainda atado à realidade incerta de sua situação, olhou desconfiado para Auguste. A história que lhe fora apresentada parecia saída de um romance de ficção científica. Como você acha que eu vou acreditar em tudo isso? Ele desafiou, seu tom carregado de ceticismo. SCPS, Fundação, e olhe só para você, não parece ter mais de 25 anos. Muito novo para ser um cientista. Auguste, longe de se ofender, soltou uma risada suave, uma reação quase leve demais para o peso das revelações anteriores. Ei, garoto, respondeu ele, seu olhar refletindo uma sabedoria inesperada, não duvide daquilo que não vê. A aparência pode enganar. Ele fez uma pausa, levantou a mão até a orelha e tocou um brinco discreto, quase imperceptível, mas que agora, sob a luz da sala, parecia irradiar uma leve aura estranha. Acredite, minha aparência pode ser de um jovem, mas já passei dos 130 anos. SCP-007 arregalou os olhos, lutando para manter uma expressão de descrença perante tal afirmação extraordinária. Você está vendo este brinco na minha orelha? É um objeto anômalo chamado Brincos da Longevidade, explicou Auguste calmamente. Ele impede o usuário de envelhecer. Algo que não deveria realmente compartilhar, mas dada a nossa situação, simplesmente não consigo resistir. Um silêncio carregado de expectativa preencheu a sala, enquanto o SCP-007 tentava processar o que isso significava. A longevidade de Auguste, a existência de objetos com poderes inesperados, tudo isso compunha um mosaico de uma realidade inusitada. Eu recebi esses brincos dos líderes desta organização, Auguste continuou, sua voz agora atingida por uma nostalgia velada. O Conselho 5. Todos eles possuem artefatos que lhes conferem uma certa imortalidade. SCP-007 então compreendeu que estava imerso em um mundo onde as regras normais da existência eram contestadas e reescritas. Auguste, diante dele, era a prova viva de que a Fundação transcendia as fronteiras da realidade convencional. Este era um lugar onde o impossível e o inimaginável se tornavam rotina. Enquanto essas verdades se assentavam em sua mente, ele começou a entender a profundidade e o alcance do que a Fundação era capaz. Sabia que, de um modo ou de outro, estava destinado a desempenhar um papel nesse enredo surreal. A verdadeira questão agora era: qual seria seu próximo passo? E assim acaba a primeira parte de SCP Um Destino Além do Tempo. Espero que tenham gostado. Se sim, deixem seu like e comentem sugestões de teorias aqui nos comentários, que eu vou estar lendo. É isso, tchau.